Bom dia, meu nome é Maiane Carolina, sou aluna do segundo ano B da Escola Enio Pipino e hoje vou abordar algumas doenças que mais causaram impacto no mundo. A primeira é a peste negra. Não poderíamos deixar de falar sobre ela, já que a mesma foi considerada uma das doenças que mais mataram pessoas no mundo. A peste negra foi uma pandemia global da peste bubônica, uma das doenças que mais mataram pessoas em toda a história humana. Seu agente etiológico é o bacilo Yersinia pestis e é transmitido por meio de picadas de pulgas e contato com ratos contaminados. A doença se alastrou pelos continentes da Europa e Ásia, e em meados dos anos 1300, na metade do século XIV. E matou mais de 20 milhões de pessoas da Europa, equivalente a 1/3 da população do continente. As reações e medidas tomadas foi o isolamento social, evitando o contato com doentes e o fechamento de comércio. Uma das maiores consequências foi a escassez de lã pelo fato de que os animais se contaminavam e morriam. Uma grande curiosidade deste capítulo é que muitas pessoas acreditavam que tudo aquilo era um castigo divino, ou seja, Deus estava punindo as pessoas por alguma coisa, talvez pelos seus pecados. Inclusive, algumas pessoas religiosas acreditavam que o único jeito de se livrar da praga seria ganhando o perdão de Deus. A segunda doença é a febre amarela. Ela é uma doença viral aguda, ou seja, é causada por um vírus da febre amarela do gênero Flavivírus. E a sua transmissão é pela picada do tão temido mosquito Aedes aegypti, que seja fêmea e esteja infectado. A doença teve origem no século 17 e afetou os continentes americano, africano e europeu. Infelizmente, a África é o mais afetado. A cada ano, a febre amarela mata cerca de 30 mil pessoas. E as medidas que os devidos países tomaram foi exigir que os viajantes sejam vacinados. Outro modo de evitar a doença é diminuindo a população dos mosquitos Aedes aegypti, evitando que os mesmos se proliferem. Como já estamos acostumados, devemos limpar o quintal e retirar a água parada. Isso nos previne de outras doenças também. A terceira doença é a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia de vírus influenza incomumente mortal, considerada a maior pandemia do século XX. Seu agente etiológico é o vírus influenza H1N1. Sua transmissão é pelo ar, contato físico e contato com superfícies contaminadas. O período foi durante os anos 1918 e 1919. Os países afetados foram Estados Unidos, Brasil, França, Reino Unido, Espanha e entre outros. A quantidade de mortos foi surpreendente, entre 17 a 50 milhões de pessoas. No início, os países estavam em guerra, ou seja, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e França estavam em guerra e resolveram esconder da população e de todos que havia um vírus perigoso entre eles. A grande consequência foi o grande número de infectados neste período, pois, sem saber da doença, não houve prevenção alguma. Uma curiosidade marcante foi o fato do presidente recém-eleito no Brasil, chamado Rodrigues Alves, ter sido infectado pelo vírus e falecido antes mesmo de assumir o controle do país. A quarta doença do grupo é a gripe suína. Ela foi uma pandemia que se alastrou por diversos países. Seu agente etiológico é o vírus influenza A H1N1. Seu primeiro transmissor foi o porco. Essa pandemia ocorreu em março de 2009, atual século XXI. A pandemia atingiu os continentes da América do Norte, Europa e Oceania. Durante esse período, foram quase 9 mil mortes. A medida tomada pelos países foi a criação e distribuição de vacinas para prevenirem de serem contaminados. E por último, mas não menos importante, o coronavírus. O novo coronavírus, descoberto dia 31 de 12 de 2019, se tornou o nosso maior inimigo do momento. Seu agente etiológico é o vírus Covid-19. O que tudo indica até hoje é que ele surgiu de um morcego na China e sua transmissão é pelo contato físico, espirros e superfícies contaminadas, entre outros. Atualmente ainda está acontecendo, mas está causando medo há pouco mais de 3 meses.
Até o momento, os países mais afetados são Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, China, França, Irã e Brasil. Até o dado momento, o número de mortes é de 74.679 mortes. Os países mais afetados tomaram a difícil decisão de isolamento e fechamento de 90%, alguns até 100% de todos os comércios, fábricas e, entre outros, totalmente isolamento. As consequências são grandes. Com o isolamento, todos os estudantes de todas as redes de ensino ficam sem aula e, com o comércio fechado, não há economia nem capital girando nos países. Isso afeta atualmente o desenvolvimento de um país e seus habitantes.